sua história, engrandeceu o nome desta casa. Eu peço licença, presidente, se Vossa Excelência permitir, que eu vá direto ao voto. Claro, deputado. Muito obrigado. Só um instante, presidente. Vamos lá. Só, presidente, aqui não está escrito aqui onde é que termina o relatório. Aqui. O artigo o voto do relator. Da admissibilidade, requisitos de urgência, relevância, artigo 62 da Constituição Federal, atendimento do artigo 1º e 2º e do parágrafo 1º da Resolução 1 de 2002. O artigo 62 do caput da Constituição Federal estabelece a relevância e a urgência são hipóteses que autorizam o presidente da República a adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. A medida provisória 925/20 foi editada em decorrência das graves e recentes consequências da pandemia do coronavírus para a indústria da aviação civil e para os que são usuários diretos dela. De fato, em razão de diversos países terem limitado ou interrompido voos comerciais na tentativa de diminuir a propagação da doença em seu território e da adoção generalizada de políticas de isolamento ou de distanciamento social, as quais acabam por inviabilizar grande parte das viagens aéreas, as ocorrências de cancelamento de serviços de passagens aéreas anteriormente limitadas a uma pequena parte da totalidade dos voos e dos assentos comercializados, passaram a se tornar ubíquas, colocando empresas de transporte aéreo e de infraestrutura aeroportuária, passageiros em posição de vulnerabilidade. O quadro descrito, que ameaça a saúde financeira de todo o importante setor da economia, assim como o orçamento das famílias, justifica a adoção imediata das medidas mitigatórias do dano contidas na MP 925/20, considerando-se atendidos assim os requisitos de relevância e de urgência. Dos demais requisitos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, não há mácula quanto aos demais aspectos formais e materiais de constitucionalidade. A concessão de serviços aeroportuários se insere na competência da União e, assim como lhe compete legislar privativamente sobre navegação aérea, trânsito e transporte e, concorrentemente com Estados e Distrito Federal, também sobre consumo. Além disso, a matéria tratada na MPV em análise não se insere dentre as vedações estabelecidas no artigo 62, parágrafo 1º e no artigo 246 da Carta Magna. Também não viola as competências exclusivas do Congresso Nacional nem as privativas de qualquer das casas previstas no artigo 49, 51 e 52 da Constituição Federal. No que tange à juridicidade, entendo que as disposições constantes da MPV são dotadas de abstração e generalidade, inovam o ordenamento jurídico e não contrariam qualquer princípio ou preceito de lei maior. Por fim, a técnica legislativa empregada atende aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar 95, de 6 de fevereiro de 98. Sendo assim, o meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 925/20. Da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, inclusive as emendas. A resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002 estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange análise e repercussão sobre a receita ou despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes. Em especial, a conformidade com a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. No que se refere ao impacto da MPV no orçamento da União, a exposição de motivos anexos à MPV informa que a postergação do pagamento das contribuições devidas pelos concessionários ao poder concedente não implica a redução de arrecadação por parte do governo federal, apenas a sua postergação. Em função disso, considera que as medidas propostas não possuem custos fiscais relevantes. Do ponto de vista do ano fiscal, as medidas propostas não possuem qualquer impacto, dado que a arrecadação estimada para o ano 2020 permanece inalterada. Assim sendo, com base nas informações apresentadas na exposição de motivos, resta claro que a proposição
não implica a redução de arrecadação da União. Em vista disso, sob o ponto de vista da adequação e compatibilidade orçamentária e financeira, inexistem óbices à aprovação da matéria. Ainda que houvesse algum tipo de redução de receita ou aumento de despesa na medida provisória, é importante destacar que, com a pandemia de Covid-19, foi declarado estado de calamidade pública, consubstanciado no Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020. Tal decreto tem como resultado prático, conforme prevê o artigo 65 da Lei Complementar 101/2000, a promoção da flexibilização de regras fiscais na forma da dispensa do atendimento de regras fiscais previstas no artigo 2º da Lei 13.898/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, da dispensa da limitação de empenho e da suspensão dos prazos de disposições previstas na Lei Complementar 101/2000, relacionadas às despesas com pessoal e dívida. Além disso, o Presidente da República ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de cautelar no Supremo Tribunal Federal, tendo como dos argumentos o fato de que, não obstante o artigo 65 da Lei Complementar 101 prevê a relativização parcial das regras fiscais, tal flexibilização não seria suficiente para garantir a celeridade decisória exigida pelo cenário vigente. Com base nos fatos e argumentos apresentados, o relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, concedeu a medida cautelar afastando a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do Covid-19, nos seguintes termos: diante do exposto, concedo cautelar na presente ação direta de inconstitucionalidade, a de referendo do plenário da Suprema Corte, com base no artigo 21, para conceder interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante a pandemia, a emergência em saúde pública, da importância nacional, os estados de calamidade pública decorrente da Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do Covid-19. Ressalto que a medida cautelar se aplica a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Assim sendo, com base no Decreto Legislativo 6 de março de 2020, na medida cautelar proferida na ADI 6357, de 29 de março de 2020, não há de se exigir a demonstração da adequação e compensação orçamentárias e financeiras das proposições que se inserem entre as medidas temporárias emergenciais para o enfrentamento dos impactos causados pela pandemia do Covid-19, desde que as proposições apresentem estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro. A necessidade de estimativa de impacto deve-se ao fato de que a ADI 6357 não foi afastada a necessidade de cumprimento do artigo 113 do ato das disposições transitórias, segundo o qual a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Quanto às emendas apresentadas, verifica-se que as de número 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78 e 79 são de caráter meramente normativo, sem implicação sobre as despesas ou receitas públicas. As de número 17, 27, 67 e 77 altera a redação do artigo 2º da medida provisória para estabelecer que as contribuições devidas pelos concessionários que tiveram prazo de vencimento prorrogado deverão ser pagos com acréscimo de correção monetária, assim sendo as emendas são consideradas compatíveis à adequação orçamentária e financeira. A emenda número 15 prevê que os contratos de concessão de rodovias federais, a mesma postergação de contribuições físicas e variáveis, previstas na MPV para os contratos de concessão de aeroportos, sendo assim, mantendo a igualdade de entendimentos expressos na MPV, a emenda número 15 é considerada adequada e compatível orçamentária e financeiramente. As de número 7, 8, 11, 21, 22, 23, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 57 e 75 produzirão ou poderão produzir impacto sobre as despesas ou receitas públicas para o período, que não se restringe àquele que vigorará o estado de calamidade pública que se refere ao Decreto Legislativo 6 de 2020. Assim, torna-se inaplicável o afastamento determinado pela decisão cautelar exarada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 6357, desse modo, por não apresentar a estimativa de impacto orçamentário e financeiro e ou não apresentar as medidas de compensação exigidas pela lei fiscal em vigor, tais emendas devem ser consideradas inadequadas e incompatíveis orçamentária e financeiramente. Além disso,
Destaca-se que as medidas 7 e 46 destinam os recursos para cobrir necessidade de pessoas físicas e que, segundo o artigo 26 da Lei Complementar, deve decorrer por meio de lei específica. As emendas de número 9, 33, 34, 41, 52 e 58, ainda que se restringam ao período em que vigorará o estado de calamidade pública que se refere ao Decreto Legislativo número 6 de 2020, não apresenta estimativa de impacto determinada pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Desse modo, tais emendas devem ser consideradas inadequadas e incompatíveis orçamentária e financeiramente. Além disso, destaca-se que a emenda 52 destina recursos para cobrir necessidade de pessoas físicas, o que, segundo o artigo 26 da Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ocorrer por meio de lei específica. Do mérito. A economia do Covid-19 tem comprometido enormemente as atividades relacionadas à aviação civil, especificamente a prestação de serviços de transporte aéreo e a exploração de infraestrutura aeroportuárias. Relatório da Organização da Aviação Civil Internacional, ou ACI, tem atualizado o quadro mundial apresentando as repercussões negativas já mensuradas, bem como perspectivas das perdas em fases de diferentes cenários possíveis. Em termos globais, o documento estima que haverá em 2020 a redução de 32% a 59% dos assentos oferecidos pelos transportadores aéreos, redução de 35% a 65% do número total de passageiros e perda de receita de 238 bilhões de dólares a 418 bilhões de dólares nos segmentos domésticos e internacional. Em relação à atividade aeroportuária em 2020, a ACI projeta perda superior a 50% da movimentação de passageiros e de 57% das receitas, cerca de 97 bilhões de dólares, comparando-se a situação atual com a que se esperava no ambiente de normalidade. No Brasil, segundo dados apurados pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA, suas companhias filiais registraram queda de 93,9% na demanda por voos domésticos em abril e 91,35% na oferta de assentos no mesmo período. Por sua vez, o transporte de passageiros para o mercado internacional realizado por companhias nacionais, caiu 98,13% em março, comparativamente ao mesmo período de 2019. A oferta nesse segmento continua, a ABA recuou 96,42% na mesma base de comparação. Cabe destacar que, no âmbito doméstico, as empresas aéreas brasileiras estavam até dias atrás oferecendo apenas serviço na chamada malha essencial, organizada com o fito de atender os aeroportos das capitais e de outras 19 cidades. Os voos operados para a manutenção dessa malha representavam um pouco mais de 8% dos que eram realizados no mesmo período em 2019 pelo conjunto das empresas nacionais. São dados estatísticos que comprovam os efeitos devastadores da pior crise que já se abateu sobre o setor aéreo. Em razão desse contexto, foi editada a medida provisória 925/2020, sobre cujo mérito passamos a discorrer, considerando os ajustes que poderão aperfeiçoá-la artigo por artigo. O artigo 1º foi alvo de mudança redacional, com o intuito de tornar mais clara a finalidade da lei. O artigo 2º foi alterado com o propósito de se prever, no caput, a incidência de correção monetária sobre pagamentos adiados nas contribuições fixas e variáveis, conforme previam algumas emendas. Foi ainda acrescentado parágrafo para deixar patente que o adiamento dos pagamentos propostos na medida provisória não enseja a revisão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, pois decorre da necessidade de o poder concedente suportar o risco associado aos eventos de força maior, não passíveis de seguro, como é reconhecidamente a pandemia do Covid-19. O acréscimo garantirá segurança jurídica na relação entre concessionários e poder público. O artigo 3º sofreu modificações que visam a torná-lo mais justo, efetivo no desnível dos problemas contratuais causados pela emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo Covid. Buscou-se adotar disciplina legal voltada ao reequilíbrio das relações entre as partes, empresas aéreas e consumidores, no meio de um cenário repleto de adversidades. Nesse caminho, primeiro, precisou-se o período no qual as regras da MP são aplicáveis. Segundo, previu-se que as empresas possam conceder crédito de valor igual ou maior ao reembolso a ser usado em nome próprio de terceiro até 18 meses após a data do seu recebimento, sempre a critério do consumidor. Previu-se que as empresas ofereçam, quando possível, as opções de reacomodação em outro voo e remarcação de passagem aérea. 4. Definiu-se prazo para a concessão dos créditos. 5. Relacionaram-se as hipóteses de descumprimento contratual que autoriza a aplicação da lei. 6. Garantiu-se a permanência da regra de desistência nas 24 horas anteriores à compra da passagem, conforme previsto na Resolução 400/16 da ANAC. E 7.
em compras parceladas de passagem aérea, previu-se a interrupção das cobranças das parcelas vincendas na hipótese de cancelamento do voo. O artigo 4º foi acrescentado medida provisória para dar tratamento a aspecto importante da prestação de serviço de transporte aéreo durante a pandemia e, além dela, a responsabilidade contratual dos fornecedores. Entendemos que o reequilíbrio contratual deve ter como balizador o princípio da proporcionalidade, com fins de evitar a onerosidade excessiva das partes diante desse contexto imprevisto. Nessa direção, entendemos pela pertinência de reformular o texto preliminar do projeto de lei de conversão anteriormente apresentado, com fim de acolher parcialmente proposta apresentada pelo Ministério da Infraestrutura, que introduz no Código Brasileiro de Aeronáutica disciplina específica quanto às situações em que o transportador responde pelo dano material ou extrapatrimonial ocasionado por atraso ou cancelamento de voo ou pelo atraso na entrega de bagagem ou carga, além de uma definição mais clara sobre o objetivo da indenização por dano extrapatrimonial. Ressaltamos, todavia, que a existência material e o reembolso do valor da passagem continuam preservados. Sendo assim, endosso os fundamentos que justificam a proposta ministerial, de modo a reconhecer que uma das principais críticas ao atual ambiente de negócios é a excessiva judicialização nas relações de consumo. Em 2017, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, as condenações judiciais decorrentes de ações ajuizadas por passageiros representaram aproximadamente 1% dos custos e despesas operacionais das empresas aéreas brasileiras. Esse custo, equivalente a 311 milhões de reais, é resultado de mais de 60 mil processos ajuizados contra as empresas aéreas nacionais. Em setor altamente competitivo e com margens reduzidas, trata-se de quantia relevante. Reforço, portanto, a convicção no sentido de que a alteração sugerida contribuirá para a melhoria do ambiente de negócio do setor aéreo no país, especialmente durante a pandemia, de forma a reduzir os custos e riscos enfrentados na prestação de serviços aéreos. O artigo 5º é acrescido ao texto da medida provisória. Consideramos pertinente que medidas emergenciais de socorro à aviação civil alcancem não somente as empresas aéreas, mas também os aeronautas e os aeroviários, profissionais cuja formação é custosa, constituindo grupo especializado. Concordamos com as emendas que requerem a liberação de parte do FGTS para as categorias, de sorte que possam ser mantidos financeiramente enquanto estiverem em licença sem remuneração e com redução proporcional da jornada de trabalho, de salários ou de contrato de trabalho suspenso, medidas amplamente adotadas para mitigar o impacto do Covid-19 nos custos dos transportadores. Aí, senhor presidente, eu faço um parêntese para dizer o seguinte: havia inicialmente sido apresentado aqui uma proposta que custava ao fundo do FGTS 1 bilhão e 400 milhões de reais. Essa proposta foi questionada pelo Ministério da Economia e ontem, em uma conversa que tive com o secretário de Governo, o general Ramos, e em conversa que intermediamos com as empresas aéreas, nós apresentamos uma nova proposta que consta aqui no relatório, em que o custo baixou, o impacto no fundo do FGTS baixou de 1 bilhão e 400 milhões para 360 milhões a serem pagos em 6 parcelas, portanto um custo mensal de 60 milhões de reais. É importante dizer, presidente, que isso é fundamental, porque houve esse acordo que as companhias aéreas fizeram com os aeroviários, os aeronautas, e eles estão com seus salários suspensos, não estão sem receber nada, alguns e outros recebendo parcialmente. Portanto, esse socorro que se faz ao FGTS é para cuidar de pessoas que estão simplesmente sem receber salários. E como eu disse aqui, quais são os motivos que justificam que essa decisão de suspender os contratos de trabalho é melhor do que simplesmente demitir esses profissionais. Então, senhor presidente, dando continuidade, o artigo 6º também constitui acréscimo à MP. Nele promovem-se alterações à Lei 6009, de dezembro de 1973, que dispõe sobre as tarifas aeroportuárias. A intenção é redefinir a responsabilidade pelo pagamento da conexão. Hoje, a intenção é redefinir a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de conexão, hoje atribuída às empresas aéreas. Estipula-se que essa tarifa passará a ser dividida pelo passageiro, nos moldes das tarifas de embarque doméstico e internacional.
Dessa forma, as companhias aéreas, em vez de incorporarem ao custo do voo a tarifa de conexão referente aos passageiros em trânsito, com reflexos no preço, nas passagens e na tributação sobre o faturamento, passarão a discriminar o valor dela, dando ao consumidor transparência quanto ao preço que é cobrado para realizar trânsito em aeroporto intermediário. Presidente, eu queria citar um exemplo, mas eu vou concluir aqui dizendo: trata-se de uma medida auxiliar no escopo das que são previstas na medida provisória, e a par disso, o artigo 6º promove correção redacional em 2 dispositivos da Lei 6009, que é o Código de Aviação Civil, os quais ainda se referem a Infraero como sendo responsável pela administração dos aeroportos. Presidente, é o seguinte: se no exterior o senhor tomar um voo, suponhamos, de Paris para Moscou, e esse voo parar na Suécia, no aeroporto, em um aeroporto na Suécia, apenas aquele passageiro que fez uma conexão naquele aeroporto pagará a tarifa de conexão. Aquele que desembarca naquele aeroporto não paga a tarifa de conexão. Entretanto, há um equívoco na lei brasileira que, ao invés de estabelecer o custo apenas para aquele que faz a conexão, que utilizou de fato o aeroporto, aqui no Brasil se faz a divisão por todos os passageiros que estão na aeronave. E isso é realmente uma injustiça que precisa ser corrigida, inclusive igualando a legislação brasileira à legislação vigente em todos os países que tratam dessa matéria. O artigo 7º é outro acréscimo à medida provisória. Visa preservar o dispositivo que hoje se acha presente na Lei 9825, de 23 de agosto de 99, revogada por esta proposta. Adiante será explicado o motivo dessa revogação. Por ora, é importante ressaltar que o dispositivo aqui preservado no parágrafo 15.5 do artigo 63 da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, foi inserido na legislação pátria com a finalidade de garantir cobertura às empresas aéreas que se virem diante da contingência de assumir despesas de responsabilidade civil perante terceiros por força de atentado terrorista, ato de guerra ou evento correlato. Ao lado disso, o artigo 7º promove acréscimo de 2 parágrafos já citados no artigo 63, com a finalidade de permitir que recursos do FINAC sejam utilizados em empréstimo do setor da aviação civil, empresas de transporte, aeroportos e prestadores de serviços auxiliares, até 31 de dezembro de 2020, o que coloca a medida em consonância com o orçamento de guerra e com a política de socorro instituída pela medida provisória. O artigo 8º foi acrescentado ao texto original o parágrafo único que se quer aditar ao artigo 6º da Lei 13.319, de 25 de julho de 2016, tem por objetivo esclarecer a interpretação a ser dada ao caput do referido artigo quanto à compreensão adequada da remissão dos débitos da Infraero acumulados em razão de ausência dos repasses do adicional de tarifa aeroportuária ATAERO em favor do Fundo Nacional de Aviação Civil, o que trata a Lei 12.462. Ainda que originalmente a remissão tenha buscado atingir a totalidade dos débitos devidos pela Infraero em relação à ATAERO, a redação empregada careceu de precisão técnica, uma vez que o conceito de remissão dos débitos pretendia-se alcançar não somente os valores arrecadados pela Infraero na condição de administradora aeroportuária, como também aqueles decorrentes de atividade de faturamento, cobrança, arrecadação ou repasse que tenham sido realizadas em favor de terceiros, como ocorre quando a Infraero desempenha tais atividades em nome de estados e municípios, ou na fase inicial e de transição dos contratos de concessão dos aeroportos. O artigo 9 é mais um acrescentado à medida provisória. Cuida de modificar a Lei 13.499, de 23 de outubro de 2017, que originalmente estabelecia certas condições para a reprogramação de pagamento de outorgas de concessão de aeroportos em virtude da crise econômica pela qual passava o país. Agora, em vista da situação muito mais grave do que experimentada naquela época, é inevitável que novos e profundos ajustes sejam realizados nos contratos de concessão aeroportuária, a começar pela revisão do pagamento das chamadas contribuições fixas, parcelas do valor total da outorga, que ainda são devidas ao poder concedente. Com efeito, o adiamento do pagamento das contribuições fixas deste ano, da contribuição fixa desse ano, proposta na medida provisória, é medida necessária, contudo insuficiente, para dar conta
do problema financeiro causado pela gigantesca queda de demanda, já em parte efetivada, que se seguiu ao coronavírus. Em face disso, e a respeito de se ter a perspectiva de repactuação contratual mais à frente, levada a efeito pela agência reguladora e pelos concessionários, é necessário desde já fazer a revisão que estiver ao alcance do legislador para que não se corra o risco de brevemente haver descontinuidade dos serviços aeroportuários. É o que aqui se propõe, mantendo-se os critérios originais que sejam aplicáveis ao presente caso e ainda fixando-se novos parâmetros para o valor das parcelas a serem renegociadas, concetâneos com o estágio atual dos contratos. Feitas tais observações, apresentamos a seguir, em obediência ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da estimativa do impacto orçamentário e financeiro da reprogramação do pagamento das outorgas propostas pelo PLV. Impacto e reprogramação do pagamento de outorga de concessões aeroportuárias. Considerando que a reprogramação proposta abarca apenas as concessionárias com contratos assinados anteriores a 2016 e que exclui aquelas que têm um processo de caducidade em andamento, temos que o volume estimado do pagamento de outorga fixa nesse ano e nos 2 primeiros anos seria de 1,8 bilhões de reais, 1,85 bilhões de reais, 1,92 bilhões de reais, respectivamente. Assim, considerando a alteração proposta nesse parecer, estabelece limites máximos e mínimos para a reprogramação dos pagamentos, considerando ainda que os valores reprogramados serão corrigidos pelo WACC, Weighted Average Capital Cost, ou custo médio ponderado de capital, regulatório de cada contrato, atualmente em torno da inflação, mais 9% ao ano, e que o custo da captação do Tesouro Nacional por meio da NTN-B, Notas do Tesouro Nacional Série B, está em torno da inflação IPCA, mais 4% ao ano. Concluímos que o Tesouro Nacional obterá, em termos de valor presente, 2020, uma arrecadação líquida adicional de 3,3 bilhões de reais com a reprogramação ao longo do tempo remanescente do contrato. Nos primeiros anos, entretanto, haverá uma redução da arrecadação de 792,32 milhões em 2020, 694,7 milhões em 2021, 820,76 milhões em 2022. Tivemos o cuidado de apresentar a estimativa acima, no intuito de bem justificar o atendimento às disposições constitucionais em matéria fiscal. Feito esse parêntese, continuamos então a discorrer sobre os demais artigos do substitutivo. O artigo 10º, outro artigo que inova a MP, define data para a extinção da cobrança da adicional de tarifa de embarque internacional, que vigora desde 1997, gerando recursos inicialmente para o Tesouro e depois para o Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC. Trata-se de contribuição de natureza tributária que atualmente acrescenta $18 ao preço das passagens internacionais para voos saídos do Brasil, no caso de destino da América do Sul. Isso pode representar mais 20% do preço do bilhete. Como já foi notificado, o ministro da Infraestrutura é favorável ao fim dessa cobrança que dificulta a política de preço das empresas low cost, que pretendem ou que já atuam no segmento internacional do país. De fato, não há motivo razoável para a cobrança do adicional, que a cobrança do adicional continue. O FENAC possui volumoso estoque de recursos em seu fluxo anual, independentemente do referido adicional, pode bem responder às finalidades que lhe foram atribuídas. Tomamos o cuidado, no entanto, de prever o fim da cobrança do adicional apenas em 2021, de sorte que não comprometer o orçamento ministerial em 2020. Feitas tais observações, apresentamos a seguir, em obediência ao disposto no artigo 113 da ADCT, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da extinção da cobrança adicional de tarifa de embarque internacional sobre o FENAC, com o conteúdo extraído da nota técnica do Ministério da Infraestrutura e sobre o Tesouro, com o conteúdo extraído da nota técnica do Ministério da Infraestrutura. O impacto de extinção adicional da TEI sobre o FENAC. Primeiramente, apresenta a evolução dos valores arrecadados pelo FENAC 2012 a 2019. E aí tem um gráfico, senhor presidente, que eu não tenho aqui como mostrar, mas as pessoas que acessarem o nosso parecer, que está disponibilizado no sistema da Casa, terão a possibilidade de analisá-lo. Em termos de receita, os valores recolhidos pelo FENAC em 2018 foram R$ 704.510.002, referente ao adicional da TEI, a tarifa de embarque internacional, e de R$ 2.383.518.530
em relação às contribuições ao sistema pagas pelas concessionárias dos aeroportos, valores de outorga. A receita dos valores de outorga correspondeu, portanto, a cerca de 53% do total arrecadado pela FENAC, enquanto o adicional da TEI correspondeu aproximadamente a 15%. O restante se refere ao rendimento das aplicações dos recursos do fundo. Historicamente, a participação adicional da TEI variou de 6% a 23% da arrecadação. Isso significa que o adicional da TEI, apesar de ser significativo para os valores arrecadados pelo FENAC, não é a principal fonte de recursos do fundo. As receitas oriundas das contribuições ao sistema, por sua vez, continuam crescendo. Em 2019, já está previsto o pagamento de 2.377 bilhões, referentes aos outorgas iniciais dos aeroportos da quinta rodada das concessões leiloadas esse ano. O planejamento é que a sexta e a sétima rodadas de concessão ocorram nos próximos 4 anos, gerando mais arrecadação a título de outorga inicial. Dentro desse prazo, também se encerrará o período de carência do pagamento da outorga anual dos aeroportos da quarta rodada de concessões. Posteriormente, o mesmo acontecerá para os aeroportos da quinta, sexta e sétima rodadas. Além disso, há uma tendência de que as contribuições variáveis incidentes sobre as receitas brutas se elevem nos próximos anos, pois os aeroportos estarão em fases mais maduras das concessões, quando as receitas tendem a ser mais elevadas. Percebe-se que a eventual extinção do adicional do FENAC será provavelmente compensada por novas fontes de receita. Além disso, cabe notar que a perda de recursos advinda da extinção do adicional da TEI será parcialmente compensada pelo aumento de arrecadação advindo das contribuições ao sistema pagas pelas concessionárias. As alíquotas de contribuição variável sobre a receita bruta nos aeroportos concedidos que operam tráfego internacional variam entre 2% e 15%, sendo de 15% no aeroporto de Guarulhos, que processa cerca de 60% do tráfego internacional, e 5% do aeroporto do Galeão, que processa cerca de 20% dos passageiros internacionais. Além disso, os aeroportos das 3 primeiras rodadas de concessão recolhem uma contribuição mensal criada para reequilibrar os contratos frente ao aumento de 35,9% nos tetos tarifários em função da incorporação do valor da ATA Aero quando da extinção desse adicional. No campo das despesas, a execução orçamentária do FENAC revela que os recursos direcionados ao fundo destinam, em grande parte, a reserva de contingência. Essa função orçamentária se refere a uma dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão. Unidade orçamentária programada ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados pela abertura de créditos adicionais. Na prática, os recursos vêm sendo direcionados para o resultado fiscal primário, pois as despesas não previstas que poderiam usar esses recursos são significativamente menores do que a reserva de contingência. No caso do FENAC, mais de 60% dos recursos do fundo vêm sendo alocados para essa função, o que representa para 2017 e 2018 um valor próximo a 2,9 bilhões por ano. Em 2019, a perspectiva é que seja de 1,9 bilhão. Atualmente, o superávit acumulado do FENAC é de aproximadamente 20,8 bilhões de reais. Apesar da reserva de contingência, os recursos são empregados em funções de transporte e encargos especiais. A primeira função se refere, por exemplo, ao desenvolvimento de aeroportos regionais, investimentos em infraestrutura de interesse federal e a capacitação de pessoal. Os encargos especiais, por sua vez, são destinados a despesas vinculadas à Infraero, seja por aporte da União no capital da própria empresa, seja para viabilizar aporte da Infraero nas sociedades de propósito específico, SPS, que correspondem às participações acionárias da empresa em aeroportos concedidos e em menor magnitude à aquisição de equipamentos e investimentos em infraestrutura pela Infraero. Quanto aos encargos especiais, espera-se uma redução expressiva do gasto nos próximos anos. O Decreto 9972, de 14 de agosto de 2019, prevê em seu artigo 14 que a Infraero poderá alienar as participações acionárias detidas na sociedade de propósito específico de aeroportos concedidos. Os procedimentos internos da Infraero para a concretização das vendas que já foram iniciados e a previsão de que elas ocorram até o final de 2020. Uma vez concluídas as vendas, os recursos para viabilizar aporte da Infraero nas sociedades de propósito específico, SPS, que correspondem às participações acionárias da empresa em aeroportos concedidos, não serão mais necessários. Em paralelo, há a previsão de concessão à iniciativa privada de todos os aeroportos administrados pela Infraero nos próximos 4 anos, com a 6ª e 7ª rodada de concessões aeroportuárias. Com a concretização da concessão de toda a rede de aeroportos da Infraero, também se tornarão eventualmente desnecessários os recursos para injeção de capital na empresa e para aquisição de equipamentos e investimentos em infraestrutura por esta. Ressalta-se que isso não se configura em menores investimentos para o setor, já que as responsabilidades de realização de investimentos serão transferidas para as empresas privadas. Independentemente disso, observa-se que a existência de reserva de contingência por si só é um indicativo do excesso de recursos no fundo, pois é um recurso não aplicado na finalidade principal do fundo. Dessa forma, sua eventual redução em caso de extinção
do adicional da TEI não teria impacto significativo nas políticas públicas voltadas ao setor aéreo. Impacto da extinção adicional da TEI sobre o Tesouro. O impacto mais relevante de uma possível redução da reserva de contingente do FNAC se dá, de fato, sobre o resultado fiscal primário. A Organização de Aviação Civil Internacional, ou ACI, realizou projeções de tráfego incorporando os efeitos da pandemia, disponível em uma página da internet que é bastante complicado para se ler aqui, mas também consta no nosso relatório. Contudo, a projeção foi feita apenas até o final de 2020, não abarcando, portanto, os anos para os quais se busca estimar o impacto da medida. A IATA, por sua vez, realizou projeções também para os anos subsequentes, razão pela qual seu estudo foi considerado na presente análise. Em 13 de maio de 2020, foi divulgada a sua mais recente análise do impacto da pandemia da Covid no transporte aéreo global. O gráfico 1 extraído do estudo da IATA ilustra a queda expressiva da demanda de 2020 e a retomada nos anos seguintes, ainda insuficiente para fazer a demanda retornar aos níveis de 2019, especialmente no transporte internacional. Os dados exibidos no gráfico tomam como referência o ano de 2019, indexado em 100 no eixo vertical. Note-se que a demanda exposta no gráfico acima está em RPK, Revenue Passenger Kilometer, ou seja, em passageiros quilômetros pagos transportados, consistindo, portanto, na soma do produto entre o número de passageiros pagos e a distância das etapas. Dessa forma, para estimar a quantidade de passageiros, será utilizada a estimativa de etapa média dos voos, também realizado no estudo da IATA, conforme exposto no gráfico 2. Combinando as duas informações, é possível se obter estimativas para o nível de tráfego aéreo internacional dos anos 2020, 2022 e 2023, em comparação com 2019. Os resultados estão resumidos na tabela a seguir, que indica a demanda estimada para cada ano percentual da demanda verificada em 2019. Então, estima-se em 2021, 73% daquilo que foi feito em 2019. 2022, 91% daquilo que foi feito em 2020. E em 2023, 102% daquilo que foi feito em 2019. Tendo-se em vista que o adicional da TEI é definido em dólares e atualmente convertido em reais, faz-se necessário considerar também o impacto das variações cambiais. A Portaria 301, de 11 de dezembro de 2014, da então Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, estabeleceu critérios para a conversão cambial do adicional tarifário instituído pela Lei 9825, de 23 de agosto de 99. A Agência Nacional de Aviação Civil divulga, artigo 2º, a Agência Nacional de Aviação Civil divulgará todo mês de janeiro em reais o valor do adicional tarifário, tomando por base a cotação média de dólar dos Estados Unidos da América para a venda da relação ao real divulgado pelo Banco do Brasil, do sistema de séries temporais sob o código de série número 3694, ou outra série que a substitua referente ao ano anterior. Os adicionais de TEI cobrados nos anos 2020, 2021, 22 e 23 seriam, portanto, convertidos para reais a partir da cotação média do dólar em 2020, 21 e 22. Para o primeiro semestre de 2020, foram considerados os dados do sistema de séries temporais do Banco Central. Para o restante do período, considerou-se projeções da taxa de câmbio do relatório do Mercado Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, resumindo as estatísticas calculadas, considerando as expectativas do mercado coletadas até sexta-feira anterior à sua divulgação. O relatório traz evolução gráfica, comportamento semanal das projeções para índice de preço, atividades econômicas, de câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do Banco Central. No relatório mais recente publicado pelo Banco Central, as medianas das projeções de taxa do câmbio no final de 2020, 21 e 22 foram, respectivamente, 5,2, 5 e 4,8 dólares. Considerou-se que a taxa de câmbio vigente no término do primeiro semestre convergia linearmente para 5,2 dólares até o final de 2020, de forma equivalente convergia linearmente para 5 dólares ao término de 2021 e para 4,8 dólares em 4,8 dólares. Dessa forma, a tabela abaixo apresenta cotações médias do dólar estimada para os anos de 2020, 21 e 22, a serem consideradas na conversão adicional que vigoraria em 2021, 22 e 23, e as compras com a taxa de conversão 3,6558 dólar, aplicado no adicional em vigor de 2019, conforme disposto na Portaria 2 SRA de 2 de janeiro de 2019. Então, ano de vigência 2021, a referência em 2020, 5,17 dólares. Ano de vigência 2022, ano de referência 2021, 5,10 dólares. Ano de vigência 2023, ano de referência 2022, 4,9 dólares. Assim, tomando como base a arrecadação adicional da TEI em 2019,
R$ 718.564.568,66, e considerando as projeções do tráfego aéreo internacional e de cotação média do dólar em comparação com os níveis de 2019, chega-se às estimativas de renúncia de receita para os anos 2021, 2022 e 2023, impacto orçamentário direto da extinção da TEI. A tabela abaixo expõe os resultados. Renúncia estimada em receita: 2021, 743 milhões, 2022, 913 milhões, 2023, 986 milhões. Ressalta-se que tanto as projeções de tráfego quanto as de taxa de câmbio são altamente voláteis, especialmente em momentos de expressiva incerteza, como vivenciado atualmente. Diante disso, as estimativas de impacto orçamentário são fortemente influenciadas pela conjuntura que são realizadas, não devendo ser tratadas como definitivas. Por fim, ressalta-se, conforme já destacado na nota técnica 13/2020, DPR-SAC, que a extinção adicional da TEI contribuirá para a expansão do tráfego aéreo internacional no país, gerando com isso receitas adicionais para operadoras aéreos e aeroportuários e, consequentemente, impacto orçamentário indireto positivo para a União, decorrente da arrecadação de tributos sobre as empresas aéreas e concessionárias aeroportuárias, do aumento do pagamento de contribuições ao sistema paga pelas concessionárias aeroportuárias e da redução da despesa com aporte na Infraero. Esses valores deverão compensar parcialmente os impactos orçamentários diretos na medida exposta pela tabela acima. Tivemos o cuidado de transcrever a estimativa acima no intuito de bem justificar o entendimento às disposições constitucionais em matéria fiscal. Feito esse parêntese, continuamos então a discorrer sobre os demais artigos do substitutivo. Artigo 11. Também inédito, visa impedir durante esse ano que o administrador aeroportuário se responsabilize pelo repasse ao FNAC dos recursos que forem arrecadados junto aos passageiros a título de adicional à tarifa de embarque internacional, mas que não lhe sejam repassados pelas empresas aéreas. A partir de 2021, com a extinção do adicional aqui proposta, o problema deixará de existir. Artigo 12. Se destina a prever revogações necessárias. Seus incisos 1 e 2 dizem respeito ao fim da destinação do FNAC dos recursos arrecadados com a cobrança do adicional de tarifa de embarque internacional, a TEI. O inciso 3º, por seu turno, se refere a dispositivos da Lei 13.499, de 26 de outubro de 2017, que já não fazem sentido no atual contexto, em que se deseja novamente reprogramar o pagamento de outorgas aeroportuárias. Conclusão. A medida provisória e as emendas apresentadas atendem aos requisitos de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica legislativa. A medida provisória e as emendas apresentadas atendem aos requisitos de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, com exceção das de número 7, 8, 9, 11, 15, 21, 22, 23, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 57, 58 e 75. Consideradas inadequadas a emenda número 38, considerada adequada na forma da PLV, que a saneou, restringindo-a ao período que vigorará no estado de calamidade pública. No mérito, acatamos na forma do PLV as emendas 3, 13, 17, 27, 37, 38, 70, 73 e 77. Acatamos parcialmente na forma do PLV as emendas 2, 4, 14, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 39, 47, 56, 59, 64, 65, 67, 69, 74 e 78. Rejeitamos as emendas número 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 75, 76 e 79. Votamos pela aprovação da medida provisória 925 de 2020, na forma do projeto de lei de conversão anexo. Sala das Sessões, data de hoje, deputado Arthur Oliveira Maia. E aqui segue o projeto de conversão, que não precisa, naturalmente, ser lido, né, presidente?